A sensação era de euforia. A primeira partida do Blue Lock, oficialmente em um campeonato, estava prestes a começar. Isagi amarrava seu cardaço e respirava fundo enquanto pensava: eu sou uma máquina que vive de gols. Não, eu sou uma máquina que vai fazer o Japão o melhor do mundo. No estádio principal do Blue Lock, a Pifa dava boas-vindas à Copa do Mundo Sub-20. A torcida vibrava e os narradores comentavam: então agora, a partida de abertura da Copa do Mundo Sub-20 finalmente chegou. É hora de apresentarmos a escalação inicial do Japão. Primeiro, o goleiro, Jin Gagamaru. Na arquibancada, alguns torcedores notavam: caramba, fogos de artifício, essa produção é insana. Estamos contando com você, Deus da defesa. Gaga-sama! Agora, os três zagueiros, o capitão Oliver Aiko, o magnífico zagueiro com longos braços e pernas e um cabelo também longo, Jubei Ario, e o cérebro da linha defensiva, Ikki Nico. Por um breve momento, fomos para outra perspectiva dentro daquele estádio. Nagi ouvia de longe o narrador anunciar os dois laterais do Japão e enquanto entregava o seu ingresso, ele pensava: eu não sou um membro da Blue Lock mais. Eu traí a filosofia de viver pelos seus próprios gols e então perdi e caí fora. E agora eu tô aqui. Nesse caso, voltamos pro campo. Na lateral direita, a divinamente rápida pantera Ryoma Shigiri. E na esquerda, o cabeça frio canhoto artista Io Hiyori. Nagi aumentou o passo enquanto pensava: eu não deveria tentar voltar. Correndo agora, ele tentava a todo custo alcançar o que havia perdido. Eu vou agarrar algo novo. Eu perdi. Mesmo se for chato, ou esquisito, ou doloroso, depois de ver aquele outro lado de mim, eu finalmente comecei a tentar me entender. O guarda chamou sua atenção, mas ele não ligava pra isso, o ultrapassando antes que o próprio pudesse fazer qualquer coisa. Eu quero entender a verdadeira fonte desse fogo. Os guardinhas gritaram: ei, pare agora! Intruso no andar VIP. E Nagi continuava: eu finalmente entendi. Não é como se eu tivesse sido proibido de jogar futebol em si. Voltamos então pro campo. Agora, os meio-campistas. Primeiro, o assassino extraordinário, Tabito Karasu. E o metamorfo versátil, Ryo Mikage. Nagi pensava: Ryo foi quem me trouxe até o Blue Lock. Mas o fato é, tudo deu errado quando eu tentei ficar animado em estar com ele. Agora, o destaque técnico amarelado, Meguro Bashira. É por isso que eu não vou continuar jogando futebol só pra estar ao lado do Ryo. E finalmente, os dois atacantes. O atacante mais forte no Blue Lock, Rin, a besta Itoshi. Não é que eu não quero voltar ao Blue Lock, e não é para lutar contra o Isagi. O fogo dentro de mim, abrindo a porta, ele encontrou o Buratsuta, a verdadeira identidade do meu ego. Finalmente, o brilhante salvador do Blue Lock. O pequeno fã do Yoshi aparecia, torcendo muito por ele, e o protagonista era anunciado: Yoshi Isagi. O meu coração está gritando animadamente: eu sou o centro do mundo. É aquele prazer de sentir-se como um deus. Se for por aquilo... Ei, presidente, minha vaga ainda tá aberta? Eu posso perder todo o resto. Eu posso destruir até o Blue Lock. Eu quero ser o melhor do mundo. O velho Tanuki abria um sorriso ganancioso e entrávamos de uma vez no campo de batalha. E agora, a partida de abertura da Copa do Mundo Sub-20 está prestes a começar. É o Japão contra a Nigéria. O atacante da Nigéria, chamado Dionase, era apresentado e dizia: vamos ficar malucos, Blue Lock. Yoshi ajustava seus fones de tradução automática da Mikage Corporation e respondia em
alto e bom tom. É hora de sermos os melhores do mundo. Copa do Mundo Sub-20. Que a primeira partida comece. Mas antes disso, um pequeno flashback. 4 crianças brincavam num campinho. Vai, Onazi! Caramba! Vai, Onazi! Nossa, esperança brilhante. Os narradores abriam de vez a partida. Novamente eu, Atsuto Teresa, vou estar anunciando essa partida. E eu sou o Natsuki. O que nós podemos esperar da Copa do Mundo Sub-20? Bem, o fervor para essa partida de abertura está incrível. Vamos rever as regras para esse campeonato. Primeiro, os 64 países são divididos em 16 grupos de 4, que vão competir em um formato de todos contra todos. E os 2 primeiros times de cada grupo vão avançar para a próxima rodada. Isso deixa 32 times no campeonato final. Incluindo as partidas playoff pelo terceiro lugar, vamos ter um total de 128 partidas quentes dessa nova era. Também, durante as partidas, os jogadores vão ter a permissão de utilizar fones de interpretação simultânea desenvolvidos pela corporação Mikage e utilizados durante a Liga Egoísta. Eu não consigo acreditar que finalmente está começando. Isso é incrível. Vamos nos animar. A formação do Japão e da Nigéria eram reveladas brevemente, com a Nigéria centralizando seu ataque no Onazi e o Japão no Isagi e no Rin. Então agora, criando um futuro para o futebol japonês, esse é o novo capítulo dos Guerreiros do Blue Lock. Vamos começar a Copa do Mundo Sub-20. A partida iniciava com a posse de bola sendo da Nigéria, e o capitão da equipe foi apresentado mostrando sua ginga. Kuzo fez uma finta se aproveitando de um falso movimento corporal para enganar Isagi, achando que ele ia para a direita e acabar ultrapassando pela esquerda. Rin ainda tentou o alcançar, mas errou em prever por onde a bola ia passar. Ele disse: mais curta, mais rápida, melhor resposta. Bashira parecia estar bem posicionado para acabar com o lance, mas Belo, um dos meias avançados da Nigéria, apareceu para roubar o espaço e dominar a bola sem problemas. Driblando Meguro, o 8 do Japão o elogiou enquanto ele montava um ataque rápido. Aryu foi quem apareceu em seguida, comentando que aquele passe havia sido desleixado demais. Ele já estava praticamente na bola quando comentou isso, mas Onazi apareceu nas suas costas dizendo que estava tudo certo para falar a verdade, porque eu estou aqui. Dominando sem muitos problemas a bola, que parecia desajeitada, Aiko chegou na sua frente, elogiando sua flexibilidade. Onazi já havia visto uma abertura e fazendo a finalização, o que ele não esperava era o Nico aparecendo justamente nesse lugar e tirando a bola com sua face, dizendo: eu vou preencher qualquer lacuna. É uma necessidade quando se está exterminando vermes. O atacante nigeriano achou incrível a forma como a zaga auto-induziu ele para chutar naquele lugar, fazendo com que basicamente ele finalizasse da forma como eles queriam. E a sobra da bola foi parar no peito do Caraço. Vamos começar Blue Lock 2.0. Hora do contra-ataque. Uou! Eles viraram o jogo. A bola vai para Yori. Hora de refletir. Com só alguns ataques, eles chegaram na linha de frente. Rin e Toshi está deslizando por um atrás do outro. Obobona, o zagueiro da Nigéria, era a última linha defensiva que faltava para o Rin ficar de cara a cara com o goleiro. E ele prometeu: sem chance, eu vou parar você. O 1v1 era feito, mas antes de sequer acontecer algo... Tão morno, eu já chutei. Obobona só pôde ficar embasbacado com a curva que o Itoshi tinha metido na bola. E se fosse para depender do goleiro, o primeiro gol já tinha saído. Porque quem conseguiu alcançar aquele lugar onde a coruja dormia foi nada mais, nada menos que o Onazi, dizendo: tá tudo certo, já que eu tô
aqui. Uou! O Nazi parou ele! Por que ele estava ali? Que impulso maluco! Ambos os times estão batendo um no outro com magníficos ataques preventivos. Essa partida de abertura é uma colisão desesperada de duas potências. Enquanto a bola retirada por Onazi subia, Isagi olhava para ela com uma perspectiva bem diferente da dos narradores. Não, eu já transcendi eles. Eu posso ver a visão da nossa vitória. O ponto de vista era mudado para o Aiko, que pensava consigo mesmo. É igual à nossa simulação. Os jogadores nigerianos estão aproveitando suas habilidades físicas para fazer e receber passes absurdos. E então, finalizando as jogadas, passando para o ex-atacante fazer gols. É um sistema de objetivo único. Ele avisou para os companheiros: a sobra! E quanto a nós, temos um sistema egoísta que consegue pontuar de qualquer lugar. Sim, é exatamente como nós imaginamos. Um choque de ataque contra ataque. O Bobona levou a melhor nas alturas contra o Rin e, se auto-parabenizando, disse: eu fiz um belo corte. Kuzo agradeceu e falou: hora de um contra-ataque rápido. Isagi nesse momento já o alcançou para evitar isso, e ele disse: você é bom, mas também pensou. Ele respondeu tão rápido, vindo pra me esmagar com uma alta pressa, antes que sequer ele pudesse terminar o raciocínio. Pelo outro lado, Ryo vinha também fazendo uma investida. Esses caras, Mikage disse, hora da caça. Ao que o Isagi apenas concordou. Se moveram pra dentro como predadores eficientes, sem dó. Onazi apareceu nas costas de Kuzo e ele agradeceu pelo apoio. Só que o que eles não esperavam é que alguém já tinha previsto isso. Caraço, enquanto roubava a bola, apenas disse: tão ordinário. Seu plano é muito óbvio, burrão. Ups! Kuzo refletia. Nossa coordenação, de repente, ficou ineficaz. Eles viram através de nós. Em só 2 minutos, o Blue Lock já começou a se adaptar ao nosso time. Com essa roubada de bola do Tabito, o problema era imenso pro lado da Nigéria. Um dos defensores avisou: aqui vem eles! Cubram o cabelo azul! Se referindo ao Hiyori. Fiquem de olho em outro cruzamento. Ao que o Tabito respondeu: desculpa, eu sou um valentão de verdade, sabe? Tocando a bola, quem a recebeu, diferente do que eles pensavam, foi o Shigiri. Hora de subir pela lateral. O defensor ficou um pouco surpreso. Que? O outro lado? Arrancando rapidamente, Ryoma já deixou um dos nigerianos comendo poeira. E enquanto isso, Kuzo pensava: dessa vez, em vez de subir pelo meio, eles estão avançando correndo na lateral? Cuidado com o cruzamento! O Shigiri apenas debochou. Devagar demais, idiota! Sem desacelerar em sua corrida, a bola viajava para dentro da grande área da Nigéria. O Kuzo tirou logo suas próprias conclusões. Está indo pro Rintoshi. Não, espera! Percebendo que tinha errado na sua escolha, sobrou pra ele aceitar o seu erro. Isagi apenas disse: é minha. Mas também não era bem assim. Onazi aparecia ao seu lado, dizendo que não. Eu sei que seu chute direto é perigoso, Isagi Yoshi, mas tá tudo certo, porque eu, antes mesmo de completar sua frase de efeito, Isagi o interrompeu. Eu tô aqui. Isso de novo? Troca o disco, cara. Hã? Com a bola chegando, Isagi deu de totozinho ela pra trás e explicou: sua melhor arma é sua habilidade de aparecer em todo lugar para ajudar no ataque ou defesa usando sua mobilidade ilimitada, marcando, chutando, pulando. Suas características básicas permitem que você corra livremente pelo campo, e isso mantém o time da Nigéria revigorado. Ou seja, enquanto isso a bola viajava à procura de um novo dono, e ele era nada mais, nada menos que
Bashira. Isagi concluiu: se não deixarmos você relar na bola, o seu time acaba. O Kuzo percebeu. Entendi. Enquanto Bashira passava por um de seus companheiros sem problema, ele raciocinava: não é como se todo o Blue Lock tivesse se adaptado a nós. Toda a troca entre ataque e defesa para manter a bola longe do Onaze começa pelo Isagi Oishi. Ele pode ler a situação instantaneamente e formular planos. E aqueles que rapidamente preenchem os espaços vazios são esses dois cérebros no meio de campo, se referindo ao Karasu e o Ryo. Tanto o Isagi como o Rin se movimentavam para aquilo que o Bashira ia fazer em seguida, e o Kuzo raciocinava: eles estão chegando no gol, o par de ases estão se movendo, qual o plano deles? Para qual deles o Bashira vai... como se eu fosse tocar números uns. Botando a linguinha pra fora, numa jogada ensandecida, Bashira cortou um, Onaze olhou pro lado, pam! Ele já tinha passado. O máximo que deu pro Kuzo fazer foi ver a bola estar sendo arqueada pelas costas do Meguro em HD. De última hora, ele se forçou pra dentro com um improviso, espancando a bola com a forma perfeita. Já era tarde demais. Tanto o Boabona como o goleiro da Nigéria não tiveram tempo de reagir. Um futebol que funde uma coordenação estratégica de intelectos com um final totalmente egoísta. A bola estufava as redes e Kuzo declarava: esse é o renascimento do Blue Lock com Isagi Oishi como seu núcleo. Nada mal, monstro. Vou espalhar meu ego por todo este campo. Era isso que o Bashira prometia. A torcida ia ao delírio e os narradores também. Gol, 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 gol! Bashira! 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 Passando pelos dois ases para fechar com um golaço, o jovem rei do drible do Japão, Bashira Meguro. Japão 1, Nigéria 0. O placar sofre a sua primeira alteração. Enquanto mandava um mortal de comemoração e aterrissava lindamente, Meguro lembrava do seu treinamento. Bashira Sensei, fomos para 44 dias antes, na escola primária Hanikamo. Por favor, nos ensine futebol. Uhul! Isso! Certo, então vamos começar com a embaixadinha. Você usa a parte de cima do seu pé assim e faz tipo assim, viu? Tipo isso? Assim? Eu não consigo. A técnica era obviamente muito avançada para as crianças do primário. Tente sentir como se estivessem jogando. Não pensem muito, só sinta. Bashira queria ajudar, mas suas palavras não ajudavam muito as crianças, e aos poucos, com os erros sendo cometidos sem parar, elas foram ficando frustradas. Ele parou então para pensar por um momento. Eu acho que eu entendi, mas o que é óbvio pra mim não é pros outros, eu acho. Certo, vamos então tentar isso. Solta a bola na perna que você preferir e chuta pra cima de volta e tente pegá-la com as mãos. Conseguem? Uau! Eu consegui, eu tô conseguindo. Aí, olha, usando o joelho. Boa, isso aí. Quando vocês pegarem o jeito, tenta chutar ela 2 vezes antes de pegar. Depois, tente aumentar pra 3 ou 4. Lembrando do bilhete deixado pelo ego que dizia: Meguro Bachira, aprenda ensinando. Entenda como é ser uma criança. Ele pensava: entendi. Pra ensinar alguém, você precisa explicar o que está sentindo em palavras. Isso te faz entender o que você está fazendo em termos de sentimentos, assim como qual é o seu talento especial. Você ensina, tem autoconsciência e através disso aprende qual é a sua essência. Ego-san me deu essa tarefa para me ajudar a descobrir a sensação de alegria que já estava dentro de mim. Nesse caso, não é passe, chute ou recepção,
Chamando a atenção das crianças, o Sensei Meguro falou: boa, molecada, agora tentem roubar ela de mim. A essência do meu talento no futebol é o drible. Uau, legal! Espera, Bashira! Não é como se tivessem me ensinado a fonte da minha alegria. Eu vou fazer do drible meu ego e me tornar o número 1 no sub-20. Tendo se encontrado, o jovem Onaze olhava com admiração para ele. Esse cara é incrível. Os outros falavam: eles nos pegaram desprevenidos. Vamos tentar de novo. Hora de revidar. Bora! Beleza, pessoal. Confiem em mim. A partida recomeçava e Kuzo cortava o Bashira recebendo elogios. Epa, você até que é bom, mister. Ele pensava: assim como nos movemos no meio de campo, me tendo como eixo, eu tenho que ficar de olho no Isagi Oishi. Vamos rever nossa estratégia de jogo para a bola chegar a Onaze sem que o Isagi a pegue. Tocando ela pro Onaze, a situação mais uma vez apertava, com o Wario chegando para fazer a contenção dizendo: eu vou ficar no seu caminho. Ao que o Onaze respondia: o que é agora? Concentrado, o Jubei pensava: eu estudei uma nova arte secreta durante os 14 dias que o Ego Jinpachi me deu. Uma que é usada por defensores em confrontos homem a homem. O princípio de espaço do judô. Ao ler as intenções de seu oponente pelo seu movimento, você pode prever sua próxima ação. Quando combinado com as minhas técnicas de defesa do futebol, o Onaze começou a gingar com a bola nos seus pés e partiu na sua investida. Porém, eu vi uma personificação impassível de artes marciais. Ufa, acho que eu não vou passar por você, grandão. Desistindo, ele devolveu a bola pro Kuzo, pedindo: me dá uma ideia aí, Kuzo. Ao que o capitão nigeriano respondeu: muito bem. Só que antes de ele sequer mal dominar a bola, Nico antecipou ela e falou: não tão bem quanto você pensou. Você é obviamente o que eu preciso esmagar. Kuzo não conseguia tirar da mente o que estava acontecendo. O que tem com ele? Eu não consigo empurrar ele para trás. Seu corpo é mais forte do que parece. Como esse garoto magrelo é tão forte? Tivemos o treinamento do Nico explicado. A carta de ego dizia o seguinte: Ikki Nico, seu cérebro é excepcional. Construa um corpo à altura. A forma anatômica de Nico era revelada e ele explicava: foi simples, eu só treinei como um maluco. Já era tarde demais. A bola tinha sido completamente recuperada e o Kuzo pensava: a linha defensiva deles evoluiu além dos nossos dados anteriores. Droga, eles estão contra-atacando. Gritando, ele pedia: não deixe ele passar pro Isagi Oishi. Ao que a Nigéria obedecia. Mas o problema era que isso não importava. Olhando com atenção, o Nico percebeu: você não se importa de deixar esse espaço aberto? Tocando a bola pro Reu, Mikage agradecia dizendo: bom passe longo, em cheio, Nico-chan. Vá, camaleão. Kuzo ficava desorientado. Não está começando com o Isagi Oishi? Cuidado, eles podem passar pra qualquer lugar. Reu, com uma máquina, avisou, iniciando a cópia. Vamos lá, egoísta original. Bashira, se juntando à investida, perguntava: terminou o copia e cola? Formação de Bashira duplo ativada. Vamos lá. Bzz, bzz. Kuzo se perguntava o que estava acontecendo e aparentava que os nigerianos também não sabiam muito bem como responder a isso. Eu, copiando Bashira, atravessava pelo campo e quando não era ele, bastava tocar pro original que ele fazia o restante do trabalho. Era como se não existisse dificuldade. O Kuzo pensava: Bashira Meguro original e a sua cópia estão fazendo combinações de jogadas coordenadas? Essa tática não estava nos nossos dados. Não conseguimos nos adaptar a isso rápido o suficiente. É um livre e técnico avanço pelo meio. O Boabona, aceitando a realidade, avisou pro Belo: faz uma falta neles. Ele concordou. Ok.
Temos que pará-los. Tanto o Isagi como o Rin pediam um passe. Use algum de nós. Kuzo só ficava mais perdido ainda. O quê? Agora eles têm a chance de passar para um Ice? Eles estão regulando seu ataque para servir em qualquer situação. Eles têm opções demais. O Blue Lock é impossível de prever. O que eles vão fazer a seguir? O Camaleão, nesse momento, desmaterializava sua cópia do Bashira e mudava o processamento para copie e mude. Kuzo, a esse ponto, tinha virado comentarista da partida. Ele não tá passando, ele tá abrindo um ângulo de chute. Modelo Shigiri, Pantera Sniper dos 44 graus. Entrando na zona de ouro do Ryoma, a colheita de gols era ressarcida. Se aproveitando do mau posicionamento do goleiro, ficava fácil. A bola violentamente traçava seu destino para o gol e restava pro Kuzo aceitar. Esses caras são inacreditáveis. As redes eram estufadas mais uma vez e ele completava. Como que o Blue Lock é tão bom assim? Eu prometia enquanto comemorava. Eu vou ganhar por mim mesmo. O estádio entrava em chamas. Que golaço! Eu me cague! Isso pareceu ser igual ao chute de curva que o Ryoma Shigiri estreou na Liga Egoísta. Com esse chute cortando pelo meio de um ângulo de 44 graus, o Japão pula para um 2-0 no placar. Mas o que é isso? Os nigerianos começavam aos poucos a cair na real. Que coisa! O Japão é bom, nós vamos perder. Essa é a parede do mundo. Onazi, tendo buscado a bola, carregava ela enquanto falava. Tá tudo bem, nós chegamos tão longe passando por paredes como essa. Kuzo ficava surpreso com as suas palavras. Onazi. E ele seguia. Nós somos conectados pelo futebol. Nós somos a família mais forte do mundo. Fomos então para 12 anos atrás. Mais especificamente para o orfanato de Lagos, na Nigéria. O pequeno Onazi passava seus dias recluso, cabisbaixo. Kuzo, vendo ele excluído, chamou sua atenção. Ei, você! Por que você não tentou fazer nenhum amigo desde que chegou aqui? Onazi ficou calado, o deixando no vácuo. Mas ele insistiu. Você quer jogar futebol com a gente? Não é divertido estar sozinho. Ao que o pequeno Onazi, mais emburrado, ficou dando as costas pra ele e se encolhendo ali em uma posição fetal. Meus parentes ficaram doentes e morreram também. É por isso que os caras daqui são tipo a minha família agora. Somos iguais a você. Soltando a bola pra ele, o pequeno Kuzo jogou pro emocional pra conseguir o que queria. Tá bom então. Continue vivendo uma vida solitária. Você é chato. Onazi rapidamente meteu um chutão na cabeça dele. E quando ele virou pra reclamar, viu o pequenino chorando, dizendo: Eu não sou sozinho. Eu não sou sozinho. O Kuzo botou mais lenha na fogueira. Haha, alguém que não é sozinho não fala isso com essa cara. Mas eu não sou sozinho. Eu não sou sozinho. Correndo e passando por ele, o Banguela Onazi chamou o Oboabona e o Belo para uma disputa. Passando pelos dois e usando a cara do Oboabona como apoio, ele finalizou. O Kuzo rapidamente percebeu. Ele é bom. Qual é o seu nome? Eu me chamo Onazi. Após marcar um golaço, olhando para trás, o Onazi percebeu que ali estava sua nova família. Prazer em te conhecer, Onazi. Nós somos sua nova família. Voltando pro campo, Onazi pedia: confiem em mim. Tá tudo certo. Eu tô aqui. Mas enquanto ele tentava reanimar seus companheiros, um de seus adversários, ouvindo sua conversa, disse: não tá tudo bem. Isagi era quem falava, porque agora, na sua frente, eu tô aqui. Onazi sorria de nervoso
com a audácia do Yoshi. E a partida recebia um time skip. Os narradores anunciavam: com 2 gols consecutivos, a jovem seleção japonesa toma a liderança. Faltam 10 minutos para o fim do primeiro tempo. Será que veremos a volta por cima da Nigéria? Ou então o Japão vai abrir uma vantagem ainda maior? Hora de lutar pelos últimos 10 minutos do primeiro tempo. A partida começava com o Onazi passando pro Kuzo e ele pensava: depois de tudo isso, está bem claro pra mim, sem a menor dúvida, esses caras do Blue Lock são os mais fortes que já enfrentamos. E a força deles vem justamente desses 3 no centro do campo: Isagi Yoshi, Karasu Tabito e Oliver Aiko. Esses 3 têm um QI de futebol alto e uma visão mais ampla do jogo, enquanto calmamente usam seu intelecto e lógica para analisar nossas táticas. Eles então trocam entre a ofensiva e a defesa para controlar a estrutura da partida. Sobre essa fundação sólida estão as suas 2 lanças de imaginação irrestrita e velocidade explosiva. E então, o imprevisível gênio destruidor aliado ao artesão copiador, o calmo armador canhoto, e finalmente, na linha de fundo, estão seus 2 contrastantes defensores de elite, que não poderiam ser mais diferentes um do outro. Mas quem mantém unida essas aberrações de circo, com certeza, é Isagi Yoshi. A bola foi passada do Kuzo de volta pro Onazi e ele continuava seu raciocínio. Só alguém com aquele cérebro e adaptabilidade poderia fazer isso. Se não esmagarmos o líder desse circo, então a Nigéria não vai conseguir ganhar isso. Onazi dominava e lembrava do seu passado. Logo após ter feito o gol, os meninos estavam animados. Nossa, Onazi, você já jogava bola? Ao que ele respondeu: não, essa foi a primeira vez. Kuzo pensava: você deve ser um prodígio. O Boabona, com a cara toda machucada, ficava encantado. Uau! Mandando a bola pro Belo, ele lembrava das palavras de seus companheiros: se tivermos um Onazi, será que podemos virar profissionais? Sonhe mais alto. Vamos ganhar a Copa do Mundo. Então talvez a gente possa mudar de vida e ficar rico. Óbvio que sim, Obo. Vamos poder comprar o que quisermos e ir pra qualquer lugar. E um monte de coisa gostosa. E várias garotas bonitas também. Eu quero uma casa gigante, o Onazi dizia. Mas, pessoal, não vai ser tão fácil assim, né? Ser profissional deve ser muito difícil. Ué, mas a gente tem você, Onazi. Sim, você tá aqui, Onazi. Ouvindo isso, o pequeno percebeu. Onazi agora era mais do que amado, preciso. E sentir-se acolhido dessa maneira o fazia perceber que agora ele tinha pessoas cujas quais dependiam de si. Kuzo falava: tudo bem a gente sonhar. Eu tenho certeza que você é o escolhido, a luz da nossa esperança. O pequeno gravava aquelas palavras no seu cérebro: eu tô aqui. E foi estando ali por sua família que o iluminado, como a imprensa africana chamava, surgiu e foi fazendo seu nome. A nova geração nigeriana aplicava goleadas atrás de goleadas, e foi assim que eles conquistaram a Copa Africana de Futebol Sub-20. Eu tô aqui. Voltamos pro jogo e faltava apenas 1 minuto pro fim do primeiro tempo. Era hora de acabar com isso. Kuzo pensou: a arma do Onazi é sua resistência esmagadora devido ao seu coração e pulmão extraordinários e sua habilidade natural de pulo e flexibilidade que faz jogadas no ar possíveis. Ele fez o passe enquanto continuava. O maior motivo do Onazi ser um atacante está na sua capacidade de finalização em pleno ar, basicamente dobrando sua área de chute. Onazi arqueou bem o corpo e disse: eu vou superar você, Isagi Yoshi. Era hora do confronto contra a muralha. Gagamaru mandava ele vir pra cima, e enquanto isso, tínhamos o seu treinamento revelado. Jin Gagamaru, você ainda está usando só talento para lutar. Forge um corpo de um goleiro de verdade
encarando um desafio especial de rebatimento. No campo da escola Yasei, em Wakayama, víamos o treinamento do Gagamaru. Após alguns testes, ele pensou: entendi, bolas de beisebol. Elas são menores e mais rápidas que uma bola de futebol. Minha velocidade de reação vai ficar cada vez mais afiada. Eu sinto meus olhos e corpo trabalhando 50% mais rápido. Assim que eu pego, tenho que voltar pro meio sem perder tempo. Aprender não só com a minha cabeça, mas sim com meu corpo. Como a máquina de lançamento tinha sua periodização ajustável, conforme Gagamaru fosse melhorando sua reação mais elevada, a dificuldade poderia se tornar. Querendo ou não, esse era o treino perfeito. Voltando pro jogo, o Kuzo gritou: vai, luz da esperança! Gagamaru observava enquanto comentava: oh, bom chute. Sua trajetória tá indo pra cima. Ah, mas o meu corpo já se move por conta própria. Na real, essa bola tá mais lenta do que as de beisebol. Um chute desses não vai passar por mim. Eu sou a divindade que protege o Japão. Se esticando perfeitamente, Gagamaru fechava o gol. O juiz apitava. Gagamaru comemorava dizendo: tudo sob controle. Os narradores eufóricos com a defesa gritavam: como são fortes! Este é o Blue Lock do Japão. O time da Nigéria foi completamente esmagado, tanto no ataque quanto na defesa. O placar de 2-0 marca o fim do primeiro tempo. Já no vestiário, os garotos do banco saltavam de alegria pelo resultado, compartilhando um espírito de equipe com seus companheiros. O Raishi dizia: é isso aí! O Nanazi fanático estava: que bela defesa, Gagamaru-san! E o Kurona comentava: jogaram bem até aqui, jogão. O Fukaku cumprimentava o Gagagold de uma forma bem estranha, avisando que ele tinha mandado bem. E o Aiko compartilhava seus sentimentos com relação ao primeiro tempo enquanto se hidratava. Ario e Nico, vocês estão indo bem, mas estão muito avançados. Prestem mais atenção na linha de defesa no segundo tempo. Ao que eles respondiam: certo, mas não dá pra aliviar na disputa de bola. Digo mesmo, eu também não vou deixar barato no mano a mano. Karasu comentava enquanto tirava um pouco do suor do seu corpo com a toalha. Na real, dava pra gente fazer mais um gol. Princesa e Hiyori, vocês não estão focando demais em cruzamentos? Vê se chuta mais. Cala a boca, cara. Espera só o segundo tempo. É, Karasu, chuta pro gol você. Tá bom, babacas. Henry olhava o clima do vestiário e pensava: como eles são orgulhosos. E a gente ainda nem alinhou as coisas do segundo tempo. O Shigiri questionava o Bashira sobre um lance e ela continuava: os meninos estão crescendo numa velocidade absurda. A gente tem que ganhar essa fase de grupos. Nós vamos vencer. E Sagi nesse momento deu sua opinião: não faz sentido vencer se formos jogar desse jeito. Se for pra ganhar só fazendo de sempre, nós não vamos evoluir. Por isso, vamos testar coisas novas no segundo tempo. Beleza, mas o que você quer fazer? Eu tentei fazer isso no treino. Vamos jogar com um falso 9, pressionando os jogadores da segunda e terceira linha. Se isso funcionar, vamos ter mais opções pro ataque. Aiko opinou também. Entendi. Parece interessante, mas e o risco? Você não acha que segurar o resultado até o fim também serve como experiência de jogo? Então, vamos tentar as duas coisas, experimentar coisas novas e garantir os 3 pontos com a vitória. É assim que se fala, egoísta. O Nico adentrou na conversa. Falar é fácil, Isagi-kan, mas testar novas ideias no ataque significa que a defesa também precisa se ajustar. E o Isagi, sem nem pestanejar, respondeu: então vamos acertar isso também. Eu vou falar com o Ego-san. Karasu ficava surpreso. E a gente pode mudar tudo de repente
repente, assim, um participante inusitado decidiu se juntar à conversa. Eu tô dentro. E Toshirin explicava: só vencer não basta pra mim. Eu vou destruí-los de um jeito novo. Aliás, eu não fiz nenhum gol ainda. Tá na hora de parar de bancar o bonzinho. O Isagi sorridentemente concordava. Isso aí. O Aiko concluía. Ora, as duas estrelas egoístas. Jinpachi, ouvindo o final da conversa, chegava para orientá-los. Isso é bom. Manter o placar de forma balanceada trairia nossa filosofia. Todos vocês continuem almejando os gols e usem cada segundo para evoluir. Esse é o Blue Lock. Aqui está o plano para o segundo tempo. Fomos então para o vestiário dos meninos da Nigéria. Se de um lado era só alegria e desejo por evoluir, nesse outro era só tristeza e remorso. Não dá, não tem como ganhar deles. Se a gente continuar assim, vamos perder. O que devemos fazer no segundo tempo, técnico? Impressionante, hein? Blue Lock. O treinador chamado de Gambali era nos apresentado, capazes de criar jogadas em todo o campo e, ainda assim, marcar gols. Impressionante. Isagi e Oishi. Não estamos conseguindo jogar nada até agora. O Onazi não está conseguindo jogar. Onazi, com uma toalha para esfriar um pouco a cabeça, admitia: é a primeira vez que acontece algo assim. Mas que situação, hein? Então isso que é uma Copa do Mundo. O Blue Lock é um absurdo. Os meninos ficavam surpresos com a animação do Onazi e ele continuava: e no segundo tempo, aquele cara vai estar lá. O Isagi Oishi vai estar lá. Onazi, você... Ei, técnico. Pessoal, por que vocês acham que o Japão é tão forte assim? É porque eles conseguem atacar de várias formas. Todos os 11 estão tentando fazer gol. É isso aí. Cada um deles vive pelo gol. Voltamos pro vestiário do Japão. Por que vocês acham que as pessoas dizem eu quero vencer? Já pensaram nisso? Porque vencer é bom? Então por que vencer é bom? Porque assim você prova que é superior aos outros? Exato. Shido concordou com o Yoshi. Esse instinto está gravado no nosso DNA. Um indivíduo precisa se mostrar superior aos outros por natureza, ou não irá sobreviver. Os indivíduos mais fortes têm maior chance de deixar descendentes. O Blue Lock existe justamente para despertar esse instinto de sobrevivência e criar os indivíduos mais fortes do mundo. Onazi continuava do lado da Nigéria. Eu quero vencer o Blue Lock. Vamos tentar jogar como eles. Que tal? Ou seja, cada um de nós ir atrás do gol, mas a gente não sabe fazer gols como você, Onazi. Isso não importa. Vamos tentar fazer isso. Tudo bem, não é, técnico? Se é você quem tá dizendo, Onazi, vamos encarar esse desafio e derrotá-los de uma vez. O ego continuava do lado do Japão. Contudo, se todos os seres humanos fossem guiados apenas pelos instintos de quero vencer ou quero provar minha superioridade, conflitos e preconceitos se multiplicariam e as guerras jamais deixariam de existir. E para que isso não acontecesse, a humanidade criou leis e regras na tentativa de evoluir rumo a uma vida onde todos fossem tratados de forma igualitária. Entretanto, isso fez com que as pessoas pudessem viver sem ter o sentimento de quero vencer. E esse mundo apático é o que a humanidade chama de paz. E é por isso que eu continuo apelando para esse instinto de querer vencer, para que o verdadeiro desejo que arde em vocês não seja engolido por esse mundo apático. E claro, me incluindo, o Blue Lock é um laboratório vivo criado para arrancar aqueles que se envolveram com a paz. Os nigerianos partiam em direção ao campo com o comando do Onazi. Vamos lá, Nigéria! E o ego continuava: expondo os seus instintos e desejos, ó diamantes brutos que clamam, eu quero vencer. Eu lhes concederei uma nova fórmula, pois
Vocês sabem por que o futebol tem tamanho poder de cativar as pessoas? A partida recomeçava e ele continuava. Por que o futebol consegue cativar as pessoas? Algum de vocês sabe? Isag e Rin davam um pontapé inicial. Não importa o lugar de nascimento ou a riqueza, com apenas uma bola, qualquer um no mundo pode começar a jogar futebol livremente. E sem dúvida, essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas praticam esse esporte. O Rin atravessava o campo sem problemas, levando a bola através da defesa da Nigéria. Mas no fundo, sua essência é ainda mais primitiva. Na verdade, a origem dos esportes surgiu da caça. A bola era arqueada e Itoshi conseguiu sair da pressão do Belo e do Kuzo. Como ficou registrado nas antigas pinturas rupestres, o esporte nasceu nos combates corpo a corpo, nas competições pelo direito de ser o mais forte e alcançar a presa, assim como nos arremessos de pedras e lanças. Todos os esportes originalmente surgiram do desejo de conseguir alimento. Em outras palavras, conseguir comida, saciar a fome. A luta pela própria vida é a origem do esporte. Por isso o coração das pessoas instintivamente se sentem tão cativados por o futebol. O Bobona havia conseguido roubar o espaço e proteger a bola. A posse agora era da Nigéria e seus torcedores vibravam com a recuperação. Ele gritava enquanto passava: "Vamos, Nigéria, pro contra-ataque! Bom passe, Obo!" Kuzo recebia, já mandando pro Belo, que dizia: "Certo, vamos, eu não vou passar pro Onaze, eu mesmo vou marcar um gol." E já ultrapassava o caraço. Mudança de estratégia? Nem pensar que eu vou deixar você marcar, idiota. O quê? Droga, eu não consigo. Segue você. O 7 da Nigéria agradecia. "Bom trabalho, Belo. Você fez um bom avanço." Os meninos alertavam: "Cuidado, ele avançou muito sozinho." "Ok, vou me adaptar." E ele seguia levando a bola. "Nós também vamos jogar de forma egoísta, Blue Lock." Jinpachi voltava com seu raciocínio. E o futebol como esporte, onde os jogadores se unem como equipe, compartilham um objetivo para encurralar sua presa e finalizá-la, nada mais é do que uma evolução da caça em grupo. Os meninos haviam conseguido roubar a bola do nigeriano, mas quem tomou a sua posse foi o Onaze. Então, qual é o papel de um atacante? É aquele que põe sua vida em jogo, movendo-se da visão do oponente para alcançar seu objetivo e desferir um golpe mortal em sua presa gigante. Isagi tentou fazer uma investida, mas acabou falhando, tomando um chapéu. É por isso que o atacante é um ser que, por instinto, busca se tornar um herói. Onaze estava pronto para finalizar, mas diferente do esperado, percebendo que estava encurralado, falou: "Nada mal, Japão." Tocando pro lado, os zagueiros perceberam: o Aiz acabou de fazer um passe justo agora. Vejam só, isso é totalmente inesperado. "Vamos, esmaguem eles, Kuzo." Com o capitão recebendo a bola e partindo para finalizar, o ego chegava à sua conclusão. Em outras palavras, o melhor atacante do mundo é o melhor caçador do mundo. Rin aparecia no último momento para fechar completamente a trajetória do chute, dizendo: "Fraco demais, nerd das tranças. Você não tem desejo suficiente de marcar um gol." A bola subia, os japoneses vibravam e o ego continuava. É por isso que os humanos, mesmo apenas chutando uma bola, sentem o impulso primitivo da própria vida. E ao obedecer aos nossos instintos, não podemos evitar nos sentirmos completamente cativados. Aiko se reposicionava e cabeceava ela nos pés do Yoshi. Isso é o futebol e a equação de sua paixão. O Isagi convidava: "Vamos tentar isso, Rin." E o Rin
o respondia: vamos nessa, Isagi. Tivemos um breve flashback para mostrar os planos. Isagi nele conversava com os garotos. Ok, vamos mudar nossas táticas no segundo tempo e testar nosso novo padrão. Quando chegar na hora do contra-ataque, nós não vamos montá-lo com todos como antes. Ao invés disso, vamos centrá-lo em passar entre o Rin e eu e nos separarmos bem no meio de campo enquanto todos são livres para tentar seus próprios gols. Esse será o nosso sistema variável sem líder. Os dois ases avançavam e os nigerianos mais uma vez perdidos ficavam. Eles vão contra-atacar sozinhos? Enquanto isso, Isagi e Rin armavam a jogada. Os demais meninos se posicionavam pela chance de marcar. Voltamos para 33 dias atrás. Um monge falava com o Rin que estava meditando. Esvazie sua mente. Visualize o vácuo. Rin se concentrava nessas palavras. Vazio, vácuo, mas sem perceber, acabava perdendo o foco, lembrando de seu irmão e do Isagi. E por lembrar deles, rapidamente sua face franzia. Ele pensou: aí estão vocês, seus bastardos. E logo em seguida, tomou uma dura, literalmente uma dura do monge. Sem impedimentos inúteis. Calma, se corrija, controle, desprenda-se de suas fixações. Você deve encontrar sua verdadeira essência. Droga, me desprender? Esquece isso. É impossível. Se não fosse por eles, eu não seria quem eu sou agora. Minha verdadeira essência é querer destruir o Isagi e o Sai. Mas o ego que eu descobri atrás desse impulso era o de eu querer fazer gols enquanto me destruo. Qualquer coisa que interfira nisso é só um impedimento. Voltamos para a partida e Rin tocou a bola pro Bashira. O Meguro disse: hora de outro ponto. Enquanto o ego pensava: é isso, meus diamantes brutos. Para os instintos da humanidade, futebol é uma forma de caça e os atacantes são os heróis que abatem suas presas. Isso é uma verdade absoluta. O Bashira finalizava, mas o Oboabona se lançava na trajetória da bola, cabeceando-a e evitando um possível gol, enquanto ele continuava. Em outras palavras, entre os melhores campos de caça do mundo, aquele com as mais aptas habilidades e resiliência mental consegue se tornar o melhor atacante do mundo. Hiyori finalizava a bola que tinha sobrado, mas o goleiro conseguia alcançar. Shigiri pegava a sobra e rapidamente também tentava fazer o seu gol, mas Onazi dessa vez era quem entrava no meio do caminho. Portanto, vocês devem testar seus egos para ver se eles chegam a esse nível de heroísmo. A bola resvalava no ás da Nigéria, subia e agora era hora de brigar por ela. Rin, olhando para cima, pensava: irmão, rival, melhor do mundo. Esses rótulos postos por outros são apenas impedimentos. Purificar meu desejo, remover os limitadores do meu impulso por destruir. Esse estado não pode ser uma mudança brusca. Eu preciso fazer disso a minha configuração padrão. Rin alcançava a bola, dominava ela, mandava pro Isagi, que já tocava diretamente pro Bashira, e sorridentemente Meguro falava: aí vem a besta selvagem. E Rin continuava: eu não preciso da minha língua de fora para entrar no modo besta. Com os dois ases avançando, Onazi percebeu: eles estavam cooperando na construção da jogada, mas agora ele está indo sozinho. Espera, todos eles estão tentando marcar. Quem eu preciso parar? Eu vi você cruzando. Bashira pôs a bola num ponto onde ambos protagonistas do Japão poderiam alcançar. Um passe incrivelmente preciso. O goleiro Agbin chegava à conclusão: como eu pensei, são os dois ases rompendo as defesas. Isagi falou: eu sei que está vindo, Rin, mas a trajetória da bola está vindo para cá. Estou na rota para alcançá-la um pouco antes dele. Está tudo conforme o planejado. Tanto a metavisão como o olho do predador estavam ativados. O objetivo dos dois era o mesmo:
mesmo e não aparentava que nenhum estava disposto a deixar que o outro o alcançasse. Rin pensou: Isagi, se você vai usar sua lógica para se tornar uma ferramenta para a vitória, então eu vou me entregar ao prazer e vender minha alma à adrenalina, usando as costas de Yoshi para alcançar um ponto mais alto da trajetória do passe feito pelo Bashira. Ego Jinpachi do banco percebeu: você alcançou, Itoshi Rin, a vontade de viver como um herói sem ter medo da morte. Com uma finalização explosiva, mais um gol era feito. Isagi dizia: seu louco, herói ou morte? É isso mesmo? Ao que ele respondia, pondo agora a língua pra fora: eu limpei meus impedimentos e despertei minha essência. Blá. A torcida japonesa estava em festa e os narradores já se acostumavam com a situação. Super Gol! Usando as costas do Isagi Yoshi, não, pegando emprestado, os dois se encaixaram como duas engrenagens para desencadearem um chute giratório devastador. O gol de Rin Itoshi leva o Japão para uma liderança de 3-0 no placar. Isagi comentou: isso foi o que você estava planejando, sua besta selvagem? Eu só fiquei de olho em você, demônio da lógica. Quando o Koki movesse para nos bloquear, você provavelmente iria usar suas armas duplas para superá-lo e marcar se eu não tivesse feito nada. Então eu precisava acabar com esse lance antes disso. E foi aí que eu fiquei inspirado para fazer esse chute. Eu vou transcender você, me dedicando totalmente a esses impulsos para fazer gols. Então quando aquele irmão mais velho de merda entrar no time japonês, eu vou ser um atacante que pode negar completamente a existência dele. Isagi ficou satisfeito. Boa, continua assim. Quanto mais você transcender sua imaginação, mais eu vou usar isso pra ficar mais forte. O restante dos garotos, ouvindo a conversa, quiseram participar dela também. O Bashira disse: não dá pra deixar só esses dois se divertirem. O Shigiri falou: o próximo vai ser meu. E o Karasu comentou: é meu. Henry, do banco, comemorava. Isso, 3-0. Nós conseguimos. A primeira partida de um torneio é difícil, mas todos estão indo bem. A ofensiva tá perfeita. O seu jeito de pontuar é perfeito. Até a maneira de encontrar novos padrões está perfeita. O Ego comentou: graças ao seu talento e fortitude mental, Rin Itoshi é alguém que nasceu um atacante que cumpre as condições necessárias para ser um herói. Seus talentos naturais são inegáveis, mas existe mais de um caminho para o heroísmo, e nós vamos continuar levando todos eles a ansiarem pelos holofotes. É assim que o feitiço do Blue Lock vai extrair seus talentos. Não esqueça disso. Certo, faltavam nesse exato momento 15 minutos para o fim da partida. Os nigerianos estavam notavelmente cansados e aos poucos a vontade ia sumindo. Não tem jeito da gente conseguir 3 gols. O Japão é muito bom. Mas vocês, isso não é incrivelmente divertido? Bem, todos nós tentando pontuar os nossos próprios gols de maneira egoísta é algo que eu não havia experienciado antes. Sim, nós não estamos só dependendo do Onase assim. É muito refrescante e excitante, não é? Vai ser difícil para nós ganharmos a esse ponto, mas podemos pelo menos conseguir um gol. Se conseguirmos fazer um gol, eu sinto que algo vai mudar pra nós. Sim, nós podemos mudar. Nós vamos mudar. Enquanto o Belo animava a equipe, os dois principais do elenco tinham um semblante sério. A ficha finalmente havia caído. Isagi, se aproximando deles, disse: desistam, não tem sentido. Vocês são como crianças que acabaram de ver um filme e ficaram animadas por um momento. Vocês ficam inspirados pelos personagens do filme e decidem
decidem tentar viver assim. Vocês acham que tiveram a ideia sozinhos, mas vocês só estão absorvendo passivamente as partes mais convenientes disso. Não é nada além de um ego instantâneo que você esquece no outro dia depois de sair do cinema. Isso não é o suficiente para mudar ninguém. O que você falou? O que você sabe sobre nós? As palavras de Yoshi tinham irritado os nigerianos, mas ele continuou explicando o seu ponto de vista. Vocês estão usando a palavra nós. Nós podemos mudar. O que você sabe sobre nós? Transformando isso em um problema coletivo, vocês estão evitando o desconforto essencial do que está acontecendo. É só uma psicologia de massa que deixa a responsabilidade para o outro e permite você parar de pensar sobre isso. Eu não estou falando isso para todos vocês como um grupo. Eu digo isso de maneira individual. Esvaziem suas cabeças e reconsiderem isso para vocês. O que você sente enquanto luta contra o Blue Lock? Onazi, cerrando os punhos, respondeu: frustração. Eu não quero que acabe assim, mas eu sinto que do jeito que eu tô agora, eu nunca vou ganhar contra o Blue Lock. O Kuzo ficou surpreso. Onazi. E Sagi continuou: isso é bom. Você quer formar lembranças com seus amigos? Não. Ou talvez você queira o título de herói da Nigéria? Não. Eu quero ser o melhor atacante do mundo. Certo. Então venha me esmagar e mude sua vida, egoísta. Jogando a bola pro Onazi dar início à partida, ele o questionou: você manda bem, Yoshisagi. Esse seu ego ardente, insaciável, de onde ele vem? Virando as costas pro seu adversário, ele respondeu: da curiosidade por mim mesmo. 44 dias atrás, o ego de Yoshisagi se transformou. Mas antes de irmos pro flashback, os narradores tinham alguns comentários a fazer. Restam apenas 15 minutos na primeira partida da Copa do Mundo Sub-20. O novo time Sub-20 do Loki Japão está na liderança por 3-0. E agora, à medida que o jogo chega ao fim, vão entrar dois novos jogadores. Kurona Hanzi e Raishi Jingo se apresentavam prontos para serviço. Vamos lá, aqui vai Raishi-sama, o finalizador. Vencer, vencer, acabe, acabe. Os dois jogadores substituídos eram Hiyori e Shigiri. Raishi ficava agora ao lado do Karasu no meio e Kurona na lateral, enquanto Bashira completava a outra ponta e o Reu subia pro ataque. Ego no banco comentava: o experimento acabou, 15 minutos restantes, deixem eles no 0, Blue Lock. A partida recomeçava e agora sim íamos ao flashback. O ego de Isagi Yoshi se transformou. Com esse treinamento especial que Ego-san me deu, quanto mais eu aprendo sobre o futebol do mundo, mais meus valores são revisados e se transformam em algo novo. Assistindo um dos jogos, ele comemorava o gol da arquibancada enquanto pensava: futebol é tão divertido e fascinante. Mal consigo esperar para voltar para casa e testar o novo eu. Duas crianças ao seu lado comemoravam o gol e discutiam: é isso, eu vou ser um jogador de futebol. Eu também, eu vou conseguir a bola de ouro. Não, eu que vou. Olhando pra elas, ele ficou meio nostálgico. Pensando nisso, por que eu comecei a jogar futebol? Voltamos pra muito tempo atrás, quando o gênio adaptativo era apenas um bebê chorão. O pequeno Yoshi chorava e sua mãe tentava o apaziguar. Uau, eu tô com medo! Yoshi-chan, o que aconteceu? Chorando de novo. Percebendo que era um mosquito, ela finalizou com a palma egoísta e disse: tá tudo bem, é só um mosquito. Seu pai, coçando a cabeça, falou: o Yoshi tem medo de tudo, hein? Ele fica assustado e chora até com gotas de chuva. O que vamos fazer com ele? Eu já sei. Vamos todos ir pra isso como uma família. Eu consegui ingressos. O Little Yoshi se esqueceu um pouco do seu choro e ficou curioso. Pra onde? Um estádio?
de futebol. A torcida gritava por todos os lugares, mas por mais que o ambiente fosse dessa maneira, diferente do que seus pais pensaram, Yoichi estava calmo. Você tá bem, Yoi-chan? Fala pra gente se você ficar com medo. Ele parece surpreendentemente calmo. E ele concordava com seu pai. Tantas pessoas, tanto entusiasmo. 2 times de 11 caçando a bola e fazendo gols. Ele viu um jogador fazendo chute e marcando. Naquele momento, eu senti como se meu cérebro tivesse acordado. Uou! Incrível! Que sentimento é esse? Daquele dia em diante, tudo mudou. E hoje se tornou fanático pelo futebol. Eu quero tentar isso também. Eu quero ficar ali também. Agora que eu paro pra pensar sobre isso, deve ter sido a estimulação dos meus sentidos de caça que o Ego-san havia falado. De qualquer forma, o futebol era divertido e eu queria aprender mais sobre para continuar ficando melhor e mais forte a cada dia. Eu estava absorvido em mim mesmo, mas esse sentimento foi ficando mais fraco enquanto eu ficava mais velho. Ele foi enterrado e quase desapareceu. Foram sendo mostrados momentos de sua vida. Seu companheiro pedindo aquele fatídico passe, seu treinador falando um por todos, todos por um, como lema da equipe, e depois um momento de sua queda, onde frustrado ele caminhava para casa com sua bicicleta após a derrota no campeonato. Meu coração estava prestes a morrer. Então é por isso que quando vim ao Blue Lock e conheci todos esses egoístas, eu finalmente percebi que aquele sentimento animado de antes que quase perdi era na verdade a curiosidade que eu tinha por mim mesmo. Voltamos para a partida e o Naz era bloqueado por uma pressão feita em dupla pelo Raishi e o Kurona. Não vai rolar, idiota brilhante. Nossa vez. Ataque de pinça. A bola sobrava e Belo dizia: não acabou ainda, eu vou pegar. Mas um olho já começava a brilhar. Isso mesmo, se eu não animar a mim mesmo, então quem vai viver a minha vida por mim? Alcançando a bola antes do nigeriano, Isagi concluía, esmagando minhas expectativas nos outros. Prazer, frustração, até desespero, tudo isso venham com tudo. Eu quero viver neste campo de batalha para conhecer um novo eu. Me dê mais estímulos, futebol. O narrador adentrava. Yoichi, Isagi está com a bola. É hora do contra-ataque do Blue Lock Japão. Onazi pensava. Curiosidade nele mesmo. Eu me pergunto se eu posso viver como você também. Isagi, ao ser pressionado, tocou pro Bashira. E enquanto Meguro dominava, ele gritou: isso é tudo que você tem, Nigéria? Se vocês querem ser os melhores do mundo, então superem o Blue Lock. Superem o meu cérebro. Aiko, estando ao seu lado, comentou: cuidado com as provocações, Isagi-chan. Ego nos falou pra deixar eles no zero. A moral deles estava prestes a ser dizimada. Então por que você está os animando assim? Eu posso transformar em dados. Se um deles despertar, eu posso experienciar uma nova forma de futebol. E se eu puder me adaptar a ele e parar esse egoísta, então o Blue Lock vai evoluir ainda mais. Certo? O quão ganancioso esse cara é. E mais, mesmo se eles fizerem um gol, ainda vamos ganhar. Só restam 5 minutos. Eles vão despertar ou nós vamos nos adaptar? Eu vou deixar a linha de trás com você, capitão. Você tá me testando também, egoísta? Entendido. A Nigéria tentava lidar com o contra-ataque de toda maneira. Bashira fez um passe pro Reu e por mais que o Mikage tenha agradecido, a bola não chegou a ele. O Boabona saltou tirando com a cabeça e dizendo: é a terceira vez que você faz isso. Segunda bola, Karasu e Kuzo disputavam por ela. Você é ordinário demais pra isso. Não, isso é o que você é. O capitão da Nigéria alcançava ela e a posse voltava pros nigerianos enquanto ele pensava: Onazer, você nos deu esperança pra continuarmos vivendo com o nosso sonho de ganhar a Copa do Mundo. Estar com você era tão divertido, era
como um sonho. Mas entramos então agora em mais um flashback. Ei, Onazi, os dados dizem que nós não estamos aumentando os nossos padrões de ataque ultimamente. Estamos ganhando, mas o nosso poder de pontuar está gradualmente caindo. Nesse ritmo, tem uma probabilidade alta que outros países vão elaborar contramedidas e nos parar. Então, e se nós pararmos de fazer você ser o único finalizador e trouxermos um segundo jogador para te ajudar na frente? O treinador sugeriu isso. Mas, então isso não faria você ter menos tempo de jogo, Kuzo? Ou o Obo e o Belo? Bem, nós vamos ter que lutar para jogar. Sempre tem uma batalha na escalação inicial no futebol. É hora de aceitarmos que as coisas não podem continuar assim sem... Antes de concluir o que estava dizendo, Onazi o interrompeu. Nem pensar. Colocando seu braço no ombro de seu amigo e irmão com um gesto de carinho, ele disse: eu não quero jogar futebol se não for com vocês. Onazi, eu era tão sozinho. E você, todos vocês, me salvaram. Eu quero recompensar vocês por virarem minha família. Eu quero levar vocês para a Copa do Mundo e ganhar junto. Então nós não vamos mudar o nosso método. Não precisamos de outros jogadores. Onazi, isso me fez tão feliz que eu poderia morrer. Mas essa escolha não vai só matar suas próprias possibilidades? Tá tudo bem. Eu tô aqui. Kuzo pensava nesse momento enquanto levava a bola. Belo gritava: beleza, vamos fazer isso, Kuzo. Oboa também: vai! No fim, eu cedi pra gentileza de Onazi e não consegui falar. E antes que eu soubesse, nosso sonho havia ido de ganhar a Copa do Mundo para estarmos juntos. Mas agora, isso foi exposto pelo Blue Lock. Não, e hoje Sag expôs isso. Passa, Kuzo, aqui, no lugar mais quente do mundo, como você quiser, Onazi. Você não pode seguir em frente a menos que nos jogue fora. Blue Lock revelou a parte do seu ego que faz você lutar por si mesmo, não por nós. Passando com a bola por Caraço e Reu, ele continuava: persiga essa curiosidade em si mesmo. Para ele! Quando foi que ele ficou tão afiado? Reich usou seu corpo para desestabilizá-lo, mas ele não perdeu o equilíbrio. O nosso sonho de família talvez acabe aqui, mas mesmo assim, eu quero ver quando você conquistar o mundo. Essa é a minha curiosidade. Fazendo um passe alto, ele suplicava: minha esperança brilhante, deixe-me ver você alcançar o mundo com esse chute. Aiko encarava seu adversário dizendo: o novo egoísta está aqui. A bola vinha em direção a ele e Oliver pensava: 1 contra 1 na grande área e um passe certeiro. Droga, se eu parar ele, vamos acabar com isso com tranquilidade. O alcance do chute do Onazi é grande. Preciso me preparar para um chute de primeira. Em cima, embaixo, esquerda, direita. Ele tem 4 padrões de chute. Minhas chances de pará-lo são 1 em 4. Nesse momento, Isagi apareceu. Eu tô um passo à frente, seu desgraçado exibido. Eu vou acabar com seu chute. Boa, cãozinho. O Isagi está destruindo o espaço dele. Usando seus braços, Yoshi limitava totalmente as possibilidades. E Aiko percebeu isso. Se ele quiser chutar dali, ele só tem uma opção: eu posso destruí-lo. As chances de pará-lo estão de 1 para 1 agora. Só que Onazi surpreendeu a todos. Girando para trás e dominando com o peito, os meninos ficaram estonteados. Ele se virou para dominar de peito? O Onazi nunca fez nada assim. Ele ignorou minha marcação. Mas o gol está atrás dele. Antes de sequer Isagi concluir o raciocínio, Onazi pulou e girou, mudando sua postura. Dessa maneira, o espaço que o Yoshi havia fechado tinha sido novamente aberto, e o próprio percebeu. Ele despertou. Kuzo afirmou: esse é um novo Onazi. Nossa, dentro de mim existe uma parte que consegue me fazer sentir esse nível de empolgação. Onazi se encontrava descobrindo um novo eu, mas quem também estava nessa era o Aiko. Se esticando completamente, ele conseguiu com a ponta do pé desviar o chute enquanto dizia: o seu talento está florescendo, mas eu também. Hã? Ele desviou? Impossível!
Como ele fez isso? O Aiko começou sua explicação. O Isagi despertou nosso inimigo, enquanto me despertou também. Basicamente, nós não tínhamos ideia de que tipo de despertar ocorreria, mas ele me preparou para esperar uma jogada que não havíamos visto ainda. Graças a esse pensamento, meu corpo estava preparado para reagir. Um novo tipo de defesa preditiva para destruir um despertar. Era isso que acabara de acontecer. Mas a bola ainda ia em direção ao gol. Vai entrar ou ir para fora? Entre! Gagamaru pulou, mas isso era demais até pra ele. Ela resvalou no travessão. Era a hora. A sobra guardava consigo o momento onde tudo mudaria. Os nigerianos partiam de forma violenta como predadores, seguindo seus instintos de caça. E quem chegou nela primeiro foi Kurona. Tirando a sobra, ele disse: "Não vai acertar. Ponto final." A torcida ia ao delírio e os narradores também. O Kurona Rose tira a bola! Ego olhava a jogada final e dizia: "Uma vitória perfeita." Os 45 dias de treino que nos trouxeram aqui, a execução das várias táticas com a sugestão de Yoichi Isagi e o novo padrão de ataque de Rin Itoshi, tudo levou a isso. Henry concordava. A bola viajava pelo campo enquanto Ego finalizava. Essa é a vitória da Copa do Mundo Sub-20 que procuramos. A estreia ideal para os egoístas que criei. Ótima estreia, Blue Lock. Porém, o jogo não acaba enquanto o juiz não apita. Os acréscimos eram mostrados, mais 1 minuto, e Isagi, dominando a bola, disse: "Ainda não acabamos, Blue Lock. Vocês estão satisfeitos?" Isagi partiu para o ataque, faltando apenas 1 minuto. Henry se perguntou o que ele estava fazendo e o Kuzo rapidamente percebeu que o Yoichi estava almejando marcar mais um gol. Avisando aos nigerianos de mais um contra-ataque, o lance final começava com o Yoichi passando a bola para o Rin e ele dizendo que ainda não estava satisfeito. Ao que o Isagi respondeu: "Certo, então vamos lá, fera." Os dois combinaram mais uma vez e rapidamente saíram cortando a linha defensiva da Nigéria por completa. Os nigerianos tentavam de toda forma pará-lo, mas como da última vez, tudo o que podiam fazer era ficar gritando que eles precisavam ser parados, mas não conseguiam realmente, de fato, realizar isso. Isagi podia ter seguido o lance com o Rin, mas optou em um momento passar para o Karasu. E ele, percebendo que havia algo de diferente nesse lance comparado àquele outro, falou: "Como você é cruel." Devolvendo a bola para o Isagi, ele disse: "Me mostre do que você é capaz, rei demônio." Isagi agradeceu dizendo: "Bom passe, senhor extraordinário." E pensou: "Levantarei agora a bola para você, monstro Bashira." Meguro aceitou o serviço do chefe e já saiu, deixando 2 nigerianos completamente perdidos no chão. Kuzo gritava de toda forma para que a marcação se fixasse no Yoichi. Como ele ainda não havia marcado, era provável que ele tentaria buscar seu gol nessa última jogada. Bashira percebeu o quão superficial era o pensamento de seu adversário. Nosso egoísta Isagi não pode ser medido utilizando-se apenas do senso comum. Se ele apenas quisesse marcar um gol, ele poderia ter continuado a jogada com o Rin. Querendo ou não, o ataque rápido deles era muito mais eficiente, até porque eles estariam mais próximos do gol nesse momento. Já que o Yoichi decidiu recuar o avanço, tocando a bola para ele e depois partir para frente para se posicionar, claramente isso significava que o Isagi agora queria algo diferente. Bashira conseguiu ler os pensamentos do Isagi completamente e, olhando para ele, percebeu o próprio apontando para o chão enquanto sorridentemente perguntava: "Não é verdade, companheiro?" Fazendo um passe com muito efeito, o goleiro da Nigéria pediu para que os defensores concentrassem seus esforços na frente do gol. A bola veio com uma rotação inversa
reversa e conseguiu perfurar 3 das linhas defensivas completamente. Oboabona e Belo cuidaram do Rin, enquanto Onazi e Kuzo se puseram na frente do Yoshi. Em uníssono, eles prometiam que iriam deter o Isagi, mas Yoshi parecia muito despreocupado para isso ser verdade. Olhando para a bola, ele pensou: é isso. Estava esperando por esse momento para que eu pudesse me adaptar. Dando as costas pro gol, o primeiro a perceber foi o Onazi. Esse movimento, por acaso essa é a minha armadilha que eu tinha feito há pouco tempo atrás? Kuzo completou o raciocínio dele pensando: mas a bola agora não é aérea. Será que ele adaptou o lance para um modelo próprio, podendo receber pelo chão? Isso é mal. Isagi Yoshi acaba de tomar para si a nova técnica que o Onazi acabou de criar. Eu a redesenhei e adaptei para mim em um instante. Foi o que o Yoshi pensou. Não ganhe por pura sorte. Tome a vitória com as suas próprias mãos. Mas, enquanto saltava para finalizar, Yoshi concluía: não se apegue à fórmula que você mesmo criou. Onazi, com brilho nos olhos, percebia: este é o indivíduo que pretende se tornar o número 1. A aura de arma já aparecia no final da página, e com a trava retirada dela, a glocada adaptada foi realizada. Isagi dizia para si enquanto finalizava: experimente as suas próprias ideias, a emoção do desconhecido, a curiosidade por si mesmo. Com o tiro sendo feito, restava para Henry perceber que o Yoshi tinha feito um giro no ar e havia finalizado com um voleio lateral. O Yoshi acreditava que não precisava que mais nada seguisse como planejado. Se ele quisesse sobreviver nesse campo de batalha, ele deveria continuar fazendo experiências consigo mesmo. Com a bola estufando as redes, Isagi se tornava o primeiro membro do projeto a desafiar o seu criador, dizendo: seus estímulos não são o suficiente pra mim, ego Jinpachi. Correndo em comemoração numa página que lembra muito aquela do fim do arco contra o 20, o arco contra a Nigéria era finalizado. Partida de inauguração da Copa do Mundo Sub-20 finalizada. Vitória do Japão. Oi, pessoal, eu só tô passando aqui no finalzinho do vídeo pra fazer os agradecimentos especiais e pra te lembrar de clicar no botão de se inscrever no canal, ok? Clica aí no meu botão, cara, não vai fazer diferença na sua vida, mas na minha também não faz não, eu não vou mentir pra vocês, é só que eu quero ganhar uma placa de ferro e se você clicar, ajuda a chegarmos logo nela, só pra mim ganhar ela e botar no aparelho aqui, não vai fazer uma grande diferença na minha vida, eu tenho que ser honesto com vocês, mas ainda assim, né, tá bom, por que não? Tá ligado? Se dá pra ganhar algo, porque eu diria, eu não quero ganhar. Então, me ajuda aí, se inscrevendo no canal caso você queira. E caso você não queira, tu já assistiu o vídeo todo, eu já tô grato por ter feito isso. Do fundo do coração, brigadão. Tamo junto, nos vemos aqui num próximo vídeo de resumão que eu deva fazer. A próxima partida que vai ter é a contra a França, ok? Ela deve durar provavelmente um ano e meio. Então, vai demorar um tiquinho até que você deva ver esse resumão saindo aqui pelo canal. Porque esse arco aparenta que vai ser mais longo do que o da Nigéria, mas ainda assim vamos ter resumões atrasados da Liga Negra Egoísta saindo nesse tempo, beleza? Tô terminando o do Manshine, teremos o do Ubers e o do PXG, provavelmente dentro aí desses próximos 3 meses. Daqui pro comecinho de 2026, o quadro fica completozinho pra você assistir desde onde o anime tenha parado até os atuais. É o planejamento com esse quadro aqui, ok? De toda maneira, obrigado, beleza? Obrigado. Esse vídeo levou 20 horas pra fazer, mas eu me sinto realizado de que ele esteja completinho aqui no canal. Tamo junto, valeu, falou e...